Boa tarde, a paz, mais um meio-dia com a Dani, pontualmente às sextas-feiras ao meio-dia, amém? E hoje o nosso tema vai ser: quem tem lutado as tuas guerras? Quem é aquele que tem se levantado? Você ou o Senhor? A quem pertence a guerra? A nós ou ao Senhor? Eu estou me recuperando. Eu estive a semana um pouco debilitada desde terça-feira, mas ontem eu disse para Renato: nem que seja com soro na veia, eu vou fazer a live. E Jesus foi tão bondoso que, além de me permitir fazer a live de hoje, me permitiu dar aula ontem à noite também, amém? Hoje a gente vai ter 3 palavras dentro da Bíblia muito significativas, aonde elas demonstram que a guerra não é nossa, ela é do Senhor. Eu só preciso vislumbrar a vitória, me posicionar para isso, mas a guerra é do Pai. O primeiro versículo é Zacarias 14:3, que diz assim: o Senhor sairá para a guerra. Quem tem saído para a tua guerra? Você ou Cristo? Ou você diz assim: não, Jesus, deixa que eu vou na frente, sabe que está demorando um cadinho, então eu vou me virando do jeito que dá. Ou você tem adorado, buscado, exaltado o nome do Deus Altíssimo para que Ele lute a tua peleja e a tua batalha? É sobre isso. Quem tem lutado as tuas guerras? Você ou o Senhor? Ou o medo tem falado mais alto do que a tua fé? Ontem eu disse para os alunos: quem não tiver medo tem um trem errado aí. Medo faz parte de nós. Agora, o que eu faço com o meu medo? Eu marcho rumo ao Senhor ou eu simplesmente me fecho como uma concha e ali eu assino o decreto de Satanás para minha vida? Qual é a identidade que você está se apropriando? Eu preciso entender que a cada novo nível, maior são as dificuldades. Quanto maior é o teu milagre, maior é a dificuldade, é proporcional. Nunca vai ser desproporcional. Porém, um dos presságios de que o milagre que tem para se achegar à minha vida, o milagre que está na porta para ser entregue, é justamente aumentar o nível de dificuldade. Se baixar o nível de dificuldade, para e pensa. Você ainda não entendeu que Satanás nos odeia? Você ainda não entendeu que ele é literalmente o nosso adversário? Ele e seus anjos caídos, e que eles tentarão de todas as formas impedir que venhamos receber as bênçãos que Deus tem para cada um de nós? Então, o que tem te paralisado? O medo? Ele precisa ser mola propulsora e não freio de mão na nossa vida. Eu preciso apresentar ao Senhor todos os meus medos. Eu preciso dizer: Senhor, eu preciso ter coragem, não a minha. A minha, eu brinco, que não me leva nem para a esquina de casa. Porque se eu pensar em ir para a esquina de casa, o meu temor vai começar. Que horário? Muito cedo, posso ser assaltada. Muito tarde, posso ser assaltada também. Se eu for atropelada? E se uma bicicleta passar? Você percebe um ato simples que ir para a esquina da rua onde moramos. O medo tem a capacidade de nos paralisar ou de nos fazer mola propulsora, ou melhor, de fazermos dele mola propulsora e darmos um salto bem à frente. O que você tem escolhido no dia de hoje? O medo ou saltar sobre ele? A palavra principal do dia de hoje é em Josué, capítulo 1,
versículos do 6 ao 9, onde o Senhor está dizendo para Josué: Josué, agora Moisés vem a ter comigo, eu chamei ele para mim. Você vai liderar a geração que vai adentrar a Canaã. É você quem vai levar esse povo. Lembrando que daquela geração que tinha Josué e Caleb, o restante ficou para trás. Só a geração de Josué e Caleb adentraram a Canaã. E aí o Senhor diz para Josué: olha, é você quem agora pega o cajado e vai levar o meu povo para a terra prometida que está na porta. Vocês estão literalmente batendo a porta. Mas por que a geração de Josué e Caleb, 2 príncipes das tribos de Judá, foram eleitas? Porque eles não temeram. Eles enxergaram na terra que manava leite e mel a promessa do Senhor, porque assim era, mesmo que não fosse do jeito que aquela geração esperava. Aquela geração esperava receber a terra prometida limpa. Não tem ninguém, nenhum adversário, nenhum problema. Nós vamos adentrar e tá tudo certo, tá tudo favorável. A terra manava leite e mel? Manava. A terra dava frutos que nenhuma terra produzia. A terra tinha água, O seu solo era fértil, Mas ela tinha gigantes que habitavam. Mas Josué e Caleb lembraram do Senhor que tirou eles do Egito como escravos e os levou até ali. E aí eles não temeram, eles disseram: verdade, mas o Senhor que nos livrou no passado, no presente e nos livrará no futuro, vai tirar todos os obstáculos, todos esses gigantes. Então Josué e Caleb, no caso Josué foi levantado para guiar o povo a adentrar. Ele precisava ser corajoso, porque a terra tinha invasores. Quem é o maior invasor da nossa terra? Satanás. Aonde ele invade? A minha mente. Eu já falei 1, 2, 3, 10, eu acho que todos os canais de restauração que eu conheço já falaram sobre a mente ser o campo de batalha, mas você continua caindo na armadilha do inimigo. Você continua deixando que a tua mente seja campo fértil e minado dos planos malignos do inferno. Você continua recebendo do outro que está endemoninhado uma identidade que não é tua. Não foi a identidade que Jesus pagou um alto preço na cruz, nem por mim, nem por você. Mas vamos adentrar a palavra. No versículo 6 de 1 Josué diz assim, olha o que o Senhor fala para Josué no versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos teus pais. Fiel é aquele que me prometeu. O que você quer dar para a tua geração? Você quer dar honra ou desonra? Bênção ou sacrifício? Paz ou guerra? Eu preciso lembrar que sim, maldições hereditárias podem alcançar até a 4ª geração. Mas as bênçãos do Senhor alcançarão 1000 gerações da minha descendência. O que você quer deixar de herança? Josué tinha um desafio pela frente. Ele tinha a promessa. Fiel era quem prometeu a ele. A terra estava visível aos olhos de Josué e daquela geração, mas haviam problemas a serem sanados antes que se pudesse usufruir a terra que manava leite e mel, o melhor da terra. Sabe o que isso significa dentro da aliança do casamento? E agora eu vou tirar até meus óculos, amém? Vão completar 4 anos que eu e o Daniel restabelecemos a nossa aliança junto ao Senhor. Uma vez eu disse a vocês, numa outra ministração,
que o milagre da gente primeiro vem atado. Como foi que o Senhor mandou Lázaro sair? Levanta e sai, Lázaro. Vem para fora, eu te entrego a vida outra vez. Lázaro saiu bonitinho, maquiado, pronto para o baile de dentro da cova. Não, a palavra diz que ele veio todo amarrado, cheio de ataduras. Foi necessário tirar um bando de pano de cima dele, desamarrá-lo. E que o teu cônjuge voltaria da mesma forma. Deus dá a vida, mas ele vem cheio de chagas. Aqui na Terra Prometida era a mesma coisa. O milagre estava a um passo. Mas haviam coisas gigantes a serem derribados para que se pudesse usufruir da terra que manava leite e mel. Nesses 4 anos, eu confesso que o Senhor meio que criou uma névoa na minha lembrança, na minha memória. E quem é meu aluno sabe que uma coisa que eu tenho é memória. Eu posso fazer a mentoria com você uma vez. Se eu falar com você daqui a 5, 6, 7, 8 meses, 10 anos, eu vou lembrar a tua história. Eu era assim no meu primeiro emprego, eu fui assim na minha empresa, eu sou assim na minha vida. Eu acho importante eu lembrar o nome das pessoas. Eu acho importante eu me lembrar a história das pessoas, porque eu sei que isso acolhe. E eu lembro coisas da minha infância que a minha mãe diz assim, lembra nada? E eu digo, lembro sim. E quando eu descrevo coisas para ela, onde eu devia ter 2, 3 anos de idade, ela lembra mesmo? Eu digo, lembro. Se tem uma coisa que eu não devo morrer é de Alzheimer, imagino eu. Mas houveram momentos desses 4 anos que uma névoa, eu tentava lembrar e eu não conseguia. Eu sempre repeti para vocês, olha, voltar foi a pior parte para mim, a mais difícil, a mais dura de ser ultrapassada. Muito mais do que deixar o Daniel se aproximar, muito mais do que eu perdoar o Daniel, muito mais do que eu começar a me relacionar com ele. Estar juntos outra vez, reconviver, foi a parte mais difícil para mim. E eu não conseguia lembrar os detalhes. Por que foi tão difícil? Eu só conseguia afirmar. Até que há poucos dias atrás, a névoa fez assim, puf! E aí eu lembrei de tudo que eu fiz naquele momento de reconexão. Eu nunca fui uma pessoa mentirosa, amém? Na realidade, eu sempre tive ojeriza de mentira. Eu me tornei meio mentirosinha, sabe? Eu nunca gostei de pagode. Eu ia escondida pra pagode, pra afrontar o Daniel. Ao mesmo tempo que eu olhava a minha casa e dizia assim, mas tá tudo bem, por que eu não tô feliz? Eu tinha uma inquietude dentro de mim, que a minha vontade era todos os dias sair correndo de dentro do meu lar. Por quê? Porque eu tava opressa. Você acha que Satanás ia deixar uma família ser resgatada, ia ficar batendo palmas, dizendo que legal? Eu achava que só a minha volta para dentro de casa já era prêmio suficiente para o Daniel, ele se desse por muito satisfeito. Para que eu ia demonstrar qualquer afetividade ou afeição? Para quê? Eu não, hein? Tá louco? Ele já se deu por satisfeito de eu ter perdoado tudo que ele me fez. E olhe lá. Parecia que eu queria destruir aquilo que o Senhor estava começando a me entregar. Parecia não, essa era a intenção. Mesmo que de uma maneira totalmente irracional. Eu não fazia aquilo de maneira premeditada. Eu simplesmente não conseguia agir de outra forma. Tamanha era a minha opressão. E todas as vezes que eu dava um passo para frente, eu dava 3 para trás, porque eu começava... Mas ele me fez isso, ele me fez aquilo, ele me fez aquilo outro. Porque ele fez isso com os nossos filhos. Porque... Pá! Agradecer? Esquece. Eu não vou agradecer nada. Não agradecia antes, vou agradecer agora. Sair de mãos dadas na rua? Nem pensar.
se alguém me vê com ele? Confirmar para as pessoas que nós havíamos voltado? Nunca. Eu negava até não ter mais condição de dizer o contrário. Quem de vocês está passando por algo semelhante? Onde você vê a aproximação chegar e parece que o outro faz questão de rasgar aquilo que Deus está começando a tecer. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. Quando o Senhor diz para Josué: ser forte e corajoso, que tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. O que tinha na terra? Gigantes. Gigantes. Sabe quem é o teu gigante? Satanás e seus anjos caídos, tentando impedir de todas as formas que você receba o seu milagre, que a tua família seja resgatada, que você vá usufruir do melhor da terra, que você tenha direito à terra que mana leite e mel. Tá entendido agora? Aí você tem dois caminhos. Ser forte e corajoso diante da presença do Senhor, ou se sentar na primeira fila para ver o show de Satanás dentro do teu lar. Porque ele não vai fazer mais palco, ele vai fazer espetáculo. Ele vai fazer espetáculo. Aí, se você se apropria daquilo que o outro, muito ferido, te diz, Satanás fica assim, ó, batendo palma pro teu sofrimento, dando gargalhada, debochada. Sabe o que ele tá fazendo? Ele tá bem aqui no teu ombro, dizendo, faz, tá vendo? Ele disse que ele não confia em ti, ou ele tá dizendo que ele não quer mais, já deu até entrada no divórcio. Bate boca. Manda se ferrar mesmo. Chuta o balde, diz que tu não quer mais, porque se tu disser que tu não quer mais, tu tá ligando lá no céu que tu não quer mais. E aí eu tenho total liberdade para agir na tua vida. É isso que ele tá dizendo para você. E aí você acaba caindo. Sim ou não? Houveram momentos que eu queria discutir tanto, transformar a nossa casa em um inferno, que o Daniel se trancava no banheiro. Ele dizia, eu não vou mais discutir sobre isso. Nós já conversamos, nós já choramos, nós já brigamos, nós já nos perdoamos. Não tem mais o que conversar, esse assunto esgotou. E ele se trancava no banheiro. E vocês acham que eu deixava barato? Eu ficava na porta, falando. É, porque não foi contigo, né? A dor só dói em quem apanha. E nananana. Quando eu vi, o chuveiro ligava. Isso me irritava. Porque eu queria ir pro embate, eu queria ir pra discussão. Eu queria que o Daniel perdesse o controle. Eu queria ver na vida do Daniel os frutos do Espírito Santo descerem ribanceira abaixo. Pra eu dizer, tá vendo? Disse que não mudou coisa nenhuma. Não mudou foi a nada. Pra que tá indo pra igreja? Não sei pra que vai orar 3 da manhã com o pastor. Mudou. Sim ou não? Você já viu essa cena? Tudo isso é mentira. Não mudou e não vai mudar de jeito maneira. Eu duvido. Qual é a parte que você ainda não entendeu? Que o outro está opresso. E que Satanás está usando todas as armas que ele puder para um ataque final, para te destruir. E aí o Senhor continua falando na sua palavra,
tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias nem para a direita nem para a esquerda, para que sejam bem-sucedidos por onde quer que andares. Continuando no versículo 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que não tenhas nenhum descuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E aí? No lugar de você ir para a primeira fila para ver o espetáculo que Satanás está armando na tua casa, você tem ido para a palavra para meditar de dia e de noite, ter o cuidado de não se desviar dela, nem por um milésimo de segundo, para fazer tudo quanto tem escrito. Vou logo responder: não. Não tem feito. Sabe o que você tem feito? Desligado no céu tudo que você veio ligando até aqui. E Satanás, ó, batendo palma, dizendo: vem, senta aqui na primeira fila para tu enxergar a tua derrota. Quem for corajoso levanta a mão e diz: já passei por isso, ou estou passando por isso, ou é exatamente isso que está acontecendo. Entenda, o outro está opresso. A palavra ela é muito clara: ou você está em Cristo, ou você está no mundo, e o mundo pertence a Satanás. E antes que alguém venha dizer: tá dizendo que a minha esposa é o Satanás, ou o meu marido está vivendo no mundo, está opresso por ele. Mas o Senhor dá ordens claras. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ontem eu peguei as 4 turmas que estão em andamento, inclusive as de extensão. Eu fiquei impressionada com o que eu vi nos grupos do WhatsApp. A Renata me diz: Dani, é muita murmuração, mas eu não tinha noção de tão nocivo e adoecedor que era. Todo mundo pegou logo a cajadada. E eu quero dizer que passa primeiro por mim. Quem apanha primeiro sou eu. A primeira a apanhar sou eu. Só tem uma coisa que me faz ficar longe do meu milagre: a língua. O que você anda falando? Você tá ligando nos céus? Ai, gente, hoje eu tô tão fraca. Hoje eu tô me sentindo... Eu não quero mais isso aqui, não. Eu acho que eu vou desistir, porque fulana fez isso. Aí passa a lista corrida da esposa. O fulano, aí desce a lista corrida do marido também. E aí o Senhor está dizendo: não cesse de falar desse livro, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo o quanto nele está escrito. Aí não, no lugar de você dizer: Senhor, me traz refrigério, entendimento, visão de águia, visão espiritual, não. Eu vou para lugares aonde murmurar não é permitido, porque só há um lugar aonde eu posso reclamar: na presença do Senhor. Lá eu posso dizer: tá doendo, viu? Tá doendo. Dá vontade de chutar o balde. Tô quase chutando, Jesus. É lá. E olha que coisa, hoje, surpreendentemente, só que não,
como diz a internet, não surpreendendo a absolutamente ninguém. Hoje os grupos estão calados. Uma ou outra conversa, mas não há nenhuma reclamação. Mudou tudo de ontem à noite para cá? O cônjuge mudou? Você mudou? Não, você foi lembrado. Você foi lembrado que a única coisa que te afasta é a murmuração. Que é melhor não chutar o balde, porque depois vai ter que ir recolher. E pior, com mais pesado de água. Eu preciso entender que não importa o que esteja acontecendo. O que importa é aonde eu firmo os meus passos. Aonde você tem firmado os teus passos? Seguindo ainda no versículo 8 de Josué 1, o Senhor complementa: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você tem feito prosperar o teu caminho? Para que possa ser bem-sucedido? O que você tem feito? E aí no versículo 9, ele de novo ratifica. Ele diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temais, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, para onde quer que andares. Gente, a palavra está disponível para todo mundo. Ela não está disponível só para mim. Ela está disponível para todos nós. Esse livro fechado, ele é só um livro, mas ele é aberto. E sendo lido através do Espírito Santo, ele é vida revelada. Isso aqui, todos nós temos acesso de 1 milhão de maneiras. 1 milhão! Pelo aplicativo, pelo site, pelo notebook, pelo iPad, pelo celular, de papel. Então por que o meu manual de vida, o que vai me dizer qual é a minha identidade, qual é a promessa que o Senhor fez, o que acontece com aqueles que confiam e esperam no Senhor, é esquecido e é só lembrado aquilo que é numa rotação baixíssima, que me leva direto para a morte? Por que eu vivo na rotação que me leva à morte, mas não vou para a rotação que me leva à vida? Por quê? O que eu estou falando agora não é novo. Pode ser para um ou outro. Algumas pessoas têm seguido a página, têm aumentado o número de seguidores. Mas para quem está olhando os meus vídeos mais antigos, eu não estou falando nada novo. Eu só estou mais uma vez lembrando para você que fiel é aquele que nos prometeu. Ele é fiel para cumprir todas as coisas que ele me prometeu. Não só a mim, mas a você também. Por onde você tem firmado os teus passos? Sabe o que acontece? O medo me paralisa e faz com que eu diminua as expectativas do que é viver o extraordinário de Deus. Viver o extraordinário de Deus é viver a abundância. Mas você tem tanto medo que você vive a escassez. Não, eu prefiro não querer mais. Sabe por quê? Porque se eu não quiser mais, eu também não me decepciono mais. Como se eu quisesse blindar o que é imblindável. Nem sei se existe essa palavra, amém? Aquilo que não é possível ser blindado. Aí eu diminuo as minhas expectativas em quase nada. O que vier é lucro. Aí sabe o que você vai viver? O que vier é lucro. Mas se eu ando em lugares altos, a minha expectativa é alta. O Senhor entrega para mim o extraordinário. Só quem tem altas expectativas vive o extraordinário. Porque Pedro andou sobre as águas, enquanto nenhum outro discípulo andou. Porque ele tinha altas expectativas. Enquanto os discípulos restantes tinham expectativas, petitas.
por onde você tem firmado os teus passos. Você tem firmado os teus passos por aquilo que o outro diz de você? Ou por aquilo que o Senhor já disse que você e eu somos? Quando eu espero pouco, eu também recebo muito pouco. Mas quando eu espero muito, quando eu desejo muito, quando eu busco muito, quando eu adoro muito, quando eu medito na palavra muito, quando eu muito me entrego para o Senhor, o muito Ele faz na minha vida. Você tem vivido o pouco ou muito do Senhor? Aonde estão as tuas expectativas em Cristo? Só tem dois caminhos: ou eu vivo pela fé, ou eu vivo pelo medo. O que eu tenho vivido? Eu preciso ter uma mudança profunda de mentalidade. A minha mentalidade em Cristo é de mais do que vencedor, mas a minha mentalidade no homem não vai mudar, não presta. Esse negócio de Cristo, igreja, religião, Bíblia, quero dizer que Cristo não é igreja nem religião, Ele é verbo vivo. Tudo mentira. Mudou nadinha, continua sendo essa pessoa aí, desprezível. Aí o outro diz pra você que você é desprezível e você acredita. E aí o Senhor diz: você é extraordinário. Será mesmo? Ai, sei não. Sou tudo isso mesmo? Por que eu aceito uma identidade caótica, mas uma identidade plena eu fico: será mesmo? Ou isso não é pra mim não. Quando eu não sei quem eu sou em Cristo, eu também não sei o que Ele pode em mim. Quando eu não sei qual é a minha identidade, eu não vivo o extraordinário que Ele tem pra mim. Quem tem sido o teu refúgio? Qual é a identidade que você vive? Eu vivo a identidade de mais do que vencedor. Eu posso estar doente, me arrastando. Eu posso estar definhando, mas eu sei quem eu sou em Cristo. E eu não vou abrir mão dessa identidade. Eu quero que quem puder anotar e depois possa ler Salmos 46. O título desse salmo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor realmente tem sido o teu refúgio e fortaleza? Sim ou não? Não é da boca para fora, é de verdade. Na hora que o negócio aperta, eu corro para a presença do meu Pai e digo assim: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro bem presente na hora da minha tribulação. É sim ou não? Não tem meio termo. Não tem eu correr primeiro pro WhatsApp para contar a minha dor do que ter ido pro secreto e falado com o meu Senhor. Salmos 46 diz assim: Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transborde e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aqui o salmista falou em algum momento, dizendo assim: ó, se tiver favorável, ele é o nosso refúgio. Desfavorável não é mais. Não, ele está dizendo: pode os montes se precipitarem sobre o mar. Tu continuas sendo o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Pulando um pouco mais, já indo para o versículo 7 de Salmos 46, diz assim: o Senhor dos exércitos está com vocês. O Deus de Jacó é o refúgio de vocês. Pulando mais um pouquinho, para o versículo 9,
Ele põe termo à guerra. Ele põe trincheira na guerra. Ele põe fim na guerra. Até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Não importa que o teu inimigo seja mais forte, poderoso, o Senhor, Ele quebra. Ele põe termo no teu inimigo, Ele desfaz a guerra, porque Ele é o Deus da guerra. Versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está comigo e o Deus de Jacó é o meu refúgio. Eu vou te fazer mais uma vez essa pergunta. Quem tem sido o teu refúgio? Quem tem sido aquele que tem lutado a tua batalha, a tua guerra? Quem tem sido? É você na força do seu braço e na língua que não cabe dentro da boca? Ou é o Senhor dos exércitos? Eu espero que na tarde de hoje você possa ter aprendido um pouco da presença do Senhor, que Ele é o nosso refúgio, o socorro presente na tribulação, que não é sendo tagarela por aí ou um murmurador que vai mudar a tua história. O que muda a tua história é meditar dia e noite na palavra da vida. O que vai fazer com que a situação que você vive agora seja sanada, resolvida, restaurada, curada, tratada, resgatada, é o Senhor dos exércitos. Eu quero que no dia de hoje você se apodere da identidade que foi paga com alto preço por Cristo para cada um de nós. E não aceite mais uma identidade que o mundo te diz que é a certa para ti. Rejeite. Você não vai sentar na primeira fila da tua derrota para assistir o show de Satanás. Muito pelo contrário. Quem vai sentar na primeira fila e vai ter que se prostrar diante a presença do Deus que é extraordinário é Satanás, para ver aquilo que ele está movendo as águas e entregará a mim e a você nessa tarde. Te apodera do teu milagre. Não diz só eu recebo, eu me apodero, ele é meu. A possessão é minha. Está escrito, Deus já me deu. E hoje o extraordinário me faz caminhar sobre as águas. Amém? Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Até sexta-feira que vem, no meio-dia, com a Dani. Lembrando, agora início de março, abrem as inscrições para a turma 11. Turma 11 vai ser uma turma mais reduzida. E para que eu possa me cuidar, então vai ser uma turma menor. As inscrições vão acontecer num espaço de tempo curtinho, justamente porque serão menos inscritos, amém? Essa semana a gente já coloca as informações na página. Tome posse do seu milagre, que o Senhor conceda a cada um de nós um bom final de semana, vedamente, através do Espírito Santo, e não caia nas armadilhas do inimigo das nossas almas, amém? Fiquem com Deus.